duas realidades que me deixam cada vez mais preocupado também, sobretudo dentro da igreja. E é claro, realidade que alcança você, a cada um de nós. Casais, família e jovens. Casais, esposa e esposa e jovens. Mas eu quero falar um pouquinho com o Rodrigo agora sobre os jovens. Onde está a garra dos jovens, a disposição de viverem em castidade, servirem a Deus? Estão dentro da igreja, mas se limitam a fazer apenas algumas coisas, não tem aquela garra que tinha antes, a disposição para uma vigília, a disposição para o jejum. O que aconteceu com a juventude hoje? Está dentro da igreja, mas tão desanimada, sem expressão de fé. Uma das coisas que mais perturbam o caminho é a falta de visão. Se você parar para pensar, se você não tem visão, o caminho fica perturbado, conturbado. Você perder a visão, você, usar essas palavras, a expressão cego, mas não é cego fisicamente. Quando você perde a visão, a lucidez, o caminho se conturba e se perturba. E parece que você fica numa ansiedade, como se tudo tivesse que acontecer nesse momento. Eu gosto muito de uma expressão de Dom João, que ele fala assim: a juventude é um momento que você tem que se preparar muito, porque ela vai passar muito rápido. Se você for ver do período da vida, é o período da vida mais rápido. Mesmo que a infância, a adolescência, a juventude passa muito rápido, porque já vem a maturidade. Então o que você plantar aqui, você vai colher lá. A juventude é tempo de você se preparar, estudar, de você se... Mas para que os jovens que estão dentro da igreja, que devem ser a esperança da igreja, a esperança do mundo, não tem mais essa garra, a disposição de serviço, estão sempre concentrados naquilo que eles querem fazer. Estar dentro da igreja, por exemplo, cantando, servindo em algum ministério, é apenas uma tarefa determinada. Só naquele dia. Outro dia eu não posso servir, não posso fazer mais nada. É tão diferente do tempo que nós vivíamos, né? Trabalhando, estudando, onde de casa, os pais, mas dando a vida pelo reino de Deus. Porque era um pensamento construtivo. A juventude de hoje não tem pensamento construtivo, só instintivo. Eu tenho que viver, Eu sou jovem, eu não sou jovem, eu estou jovem. É diferente. E é interessante, não é? Perceber que estão dentro da igreja, mas não vivendo a força maior que esse encontro pessoal com Jesus Cristo, né? Eles não conseguem entender que na igreja eles vão ter alegria, que eles vão ter felicidade verdadeira e que de repente servir a Deus numa missão de cada dia é um peso, né? Se estivesse roubando eles do namoro, do futebol, das viagens, não é? De qualquer coisa semelhante. Eu até uso muito esse termo quando converso com a Adriana, minha esposa, com os meus amigos de caminhada da comunidade. Coisas que nós vivemos quando jovens nos sustentam até hoje. Vigílias, orações, ensinamentos, a entrega de Deus, o servir a Deus, né? E eu fico pensando que os jovens pensam que isso vai tirar deles aquilo que eles querem para agora. É uma ansiedade extremamente terrível. Mas eles não querem então Deus para agora? Então, é isso que eu digo, a falta de visão. De visão. Né? A falta de visão. Esse pensamento construtivo, eu estou construindo. Né? Então parece assim que eu estou numa casa toda mal construída, eu quero morar já, sem pia, sem banheiro, sem... os namoros, os encontros desse jeito, né? Eu já quero... E aí isso é sofrido demais, porque as consequências vão estar aí. Então, você conversa com os socialistas, por exemplo, presta atenção na sociedade de 50 anos atrás, aí o que deu hoje. E isso tudo que está acontecendo agora, os problemas vão vir depois. Os problemas já estão agora, mas presta atenção o que vai acontecer. Esses filhos sem pai e mãe, né? Esses filhos que estão crescendo sem referência do pai e a mãe perto. Então, todas essas questões que a gente vive precisam ser analisadas e colocadas dentro de uma consciência cristã, sabedoria do Espírito, para a gente não se perder e lá na frente colher coisas tristes. Mas como é que um jovem que está dentro da paróquia, dentro de uma comunidade que reza, não consegue mesmo se entregar, né? E quando você convoca, não posso, tenho dificuldade, mas eles têm toda a disponibilidade para festas, para qualquer coisa semelhante, mesmo em nome de Deus, não é? O mundo dos jovens hoje é um mundo de facilidades. Eu não vejo jovem nem andar de ônibus mais. Pode ser pobre, não ter dinheiro necessário, é Uber, mas de ônibus não anda também. Qual é a visão da Bíblia em relação ao jovem? João escreve assim, quando escreve aos pais, às crianças e aos jovens. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e vencestes o maligno. Agora, estamos diante da palavra. É o que a palavra de Deus diz de você, jovem. Sois fortes, é isso que você é. Mas o que o inimigo quer que a gente sente, pensa, que a gente vive? Que você é fraco, não aguenta nada.
É que você é fraco, você não aguenta, tudo é facilidade. Então, essa questão da facilidade não é questão de praticidade, de tecnologia. Não estamos falando disso, nós estamos falando de você ser fraco, não aguenta nada. E essa dificuldade plena mesmo, uma coisa assim, todos podem perceber, do jovem se dedicar ao trabalho, alguma coisa que não é o celular, não é fazer o que eles querem. Eu penso, padre, por exemplo, essa questão dos jovens sois fortes, quantas pessoas têm perdido essa dimensão? Porque a gente vai falar, por exemplo, de castidade. A pessoa fala assim, não, mas isso é muito sofrimento para mim. Mas se você falar biologicamente, o jovem foi feito para castidade. Digo isso com qualquer problema, eu sento para discutir com qualquer médico, qualquer pessoa. O jovem foi feito para a castidade. O momento da juventude não é para ficar fazendo sexo. Quer dizer, é engraçado que não se fala isso na televisão, né? Claro que não, pelo contrário. Não se fala, parece que o jovem foi feito para orgia, foi feito... Para irresponsabilidade, cada vez mais irresponsáveis, né? E eles, assim, não aceitam ser corrigidos, não aceitam receber o não aceitam ser exortados. Eu vejo um conflito tremendo, eu tenho esse conflito com os jovens na minha comunidade, em algum lugar que eu vou pregar, às vezes conversando com os pais, porque eles querem tudo isso aí da sua maneira. E eles falam assim, quando eu recebo não, eu fico muito chateado, eu não consigo receber o não. Afinal de contas, eu sou jovem, o senhor não entende o que eu quero. E parece que ser jovem, olha a impressão que dá. É ter direito a tudo. Ser jovem é ter direito a tudo, as coisas são do jeito que eu acho que elas são, e eu determino o tempo, as coisas, a condição e o grau. São rebeldes, né? Então não é assim que funciona. Pelo contrário, os jovens, e eu estou falando isso com muito amor, eu hoje me considero um senhor, eu sou pai, eu sou esposo, eu sou casado, eu me considero um senhor. Mas eu olho para a minha vida de jovem e eu penso assim, quantas coisas poderiam ser diferentes e que eu hoje estou dizendo a você com muito amor e autoridade que Deus tem um plano muito especial para a tua vida e quer a tua juventude vivida na verdade, no amor, na consciência de um jovem que busca de fato aquilo que não passa, aquilo que é eterno, que é perene e que vale a pena. Esse espírito de rebeldia nos jovens, mesmo os que estão em grupo de jovens, que estão dizendo servos na sua juventude, espírito de rebeldia. É uma coisa que a gente deve prestar bastante atenção, que muito da rebeldia dos jovens vem da permissividade dos pais, da permissão que os pais dão para eles pensarem como querem, fazer o que querem. E outra coisa também que eu penso, da frustração. Muitos pais que se sentem frustrados mostram isso para os filhos. Então os filhos falam assim, eu não quero ser como você, então eu vou fazer o meu caminho. E aí acontece essa rebeldia, né? Então é uma coisa interessante. Por exemplo, você fala de rebelião dos presos, por exemplo. Tem lá na FEBEM, antiga Fundação Casa, agora atual, as rebeliões, né? Então o menino está preso porque ele fez algo errado. Então ele se rebela contra o sistema que quer consertá-lo. E ele faz do jeito dele, ele queima os colchões, então a gente chama isso de rebelião. Eu saio, eu fujo, eu mato quem quiser. Então parece que esse é o caminho. Aí a gente fala assim, nossa, que feio que aquelas pessoas estão fazendo lá na televisão, mas não é isso que a gente faz o tempo todo, que a gente vê os jovens dentro de casa. Não é só queimar colchão, matar as pessoas. Quando eu me rebelo, gritando e fazendo o que eu quero, eu não aceito nem sequer sentar para te ouvir. Então isso é muito sério. É um pecado muito grave. Quer dizer, os jovens não estão sentando nem sequer para ouvir o pai, para ouvir uma pessoa que viveu mais que ele. Então simplesmente os jovens dizem assim, meu pai não sabe de nada. Oh, mãe, você não sabe de nada, fica quieta. Como que a mãe não sabe de nada? Então, olha, é lamentável. Às vezes é até preocupante ver o caminho que os jovens vão escolhendo, né? E penso que a gente tem que também melhorar na mensagem. Nós que somos comunicadores, evangelizadores, precisa melhorar na mensagem e chegar mais nos jovens e propor para eles uma vida em Deus que de fato vale a pena e que faça com que eles, na sua juventude, tenham de fato as escolhas certas para chegar na alegria do reino de Deus. Que bom que você é jovem e você escolhe ser amigo de Jesus. Então, decisão, atitudes que demonstram a sua escolha pela vida, pelo céu, que é Jesus.